cada um de vocês é um site de Deus em construção. Nós nunca estaremos prontos. Nunca. Até o último segundo. E é assim mesmo, gente. Torto e não pronto. Mas que crendo em Jesus como nosso Senhor e Salvador, é que nós vamos para a glória de Deus e viver com Ele na eternidade. Amém? Então não vamos olhar para ninguém se está pronto, se tu não está pronto, se pode estar aqui, se não pode estar aqui, se está na igreja certa, está na igreja errada. Gente, nunca ninguém vai estar pronto. Nós somos um site em construção. Mas na eternidade, lá eu acredito que a gente vai estar prontinho. Porque a fé a gente precisa para agora. Porque no céu não vai precisar de fé. Porque a fé é para chegar lá. Quando a gente chegar lá, a gente não precisa mais de fé, porque a gente já vai estar do ladinho do Senhor, comendo a mesa com Ele. Amém? Amém. Todo mundo comigo? Amém. Então, gente, para concluir essa apresentação, tem aquele ditado também, que quando a gente vê uma obra demorando muito, as pessoas falam assim: nossa, parece obra de igreja, não acaba nunca. Nós somos obra de igreja. Que nós somos a igreja do Senhor. Eu e cada um de vocês, homens e mulheres e crianças, nós somos a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor está sempre em construção. A gente nunca vai estar pronto. Amém? Bom, e agora eu vou fazer um convite para vocês, para a gente passear com Deus. E eu garanto para vocês que passear com Deus é maravilhoso. É o melhor passeio que tem. E Ele nos conduz, e andar com Ele é sensacional. E aí, se vocês quiserem abrir a Bíblia de vocês, eu queria caminhar com vocês em Jeremias 29. Foi uma palavra que o Senhor me deu essa semana, me tocou fortemente. Jeremias 29. A gente vai passear com Deus do versículo 4 ao versículo 11. Amém? O Senhor é bom o tempo todo o Senhor é bom. E passear com Ele é delicioso. E Ele nos deu esse minuto aqui. No versículo 4 diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Olha o que o Senhor disse: a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Gente, em Salmos 106 a gente encontra aqui: porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Esse versículo 4 me tocou no seguinte: Ele me colocou, me deportou para a Babilônia, me tirou de Jerusalém, onde estava o templo do Senhor. Vamos contextualizar isso para os nossos dias. Quantas vezes nós nos encontramos ou nos sentimos em nossos exílios? De diversas formas. Às vezes a gente está vivendo um casamento difícil e diz assim: que exílio. Às vezes a gente tem uma sogra difícil. Às vezes a gente não tem a mesma sorte que a Renatinha teve, de ter uma sogra que ama tanto ela como eu. E aquilo ali às vezes se torna, muitas vezes para a gente, um exílio. Quantas pessoas aqui de repente estão morando na casa da sogra, porque tiveram que sair das suas casas, morando de favor na casa de alguém, às vezes trabalhando num lugar, gente, que a gente não quer estar trabalhando, que a gente diz: poxa, Senhor, não era aqui que eu queria estar, não foi isso que eu pedi ao Senhor, não foi para esse cargo, para essa empresa ou para esse trabalho que eu me preparei. Quantas vezes, gente, na pandemia mesmo, quantos motoristas de Uber eu peguei, eles eram engenheiros formados, advogados, arquitetos, e estavam dirigindo um Uber. É um exílio. Ele estudou para ser engenheiro, ele estudou para ser arquiteto, mas ele não estava conseguindo emprego, perdeu o emprego dele, ele estava onde? Aonde ele não queria estar.
Muitas vezes os nossos exílios são conquistados por nós, assim como foi o povo de Israel. O povo de Israel foi desobediente, o povo de Israel fez idolatria, honrou outros deuses, cometeu coisas que Deus não aprovava de jeito nenhum, mas só eles. A gente faz tudo certinho conforme Deus quer o dia inteiro, o tempo todo. A gente até consegue, mas às vezes, algumas vezes no dia, a emoção toma mais conta da gente e a gente se perde, amém? Ou isso só acontece comigo? Glória a Deus. Então esses são os exílios que a gente provoca na nossa vida. O povo de Israel provocou o exílio dele. Quando eu li aqui o Salmo 106, porque Ele é bom e sua misericórdia dura para sempre, vocês vão entender. O povo da Babilônia não ficou lá para sempre. Deus permitiu que voltasse para casa, mas Deus permitiu que fosse experimentar o que era viver longe da casa de Deus. Muitas vezes a gente procura experimentar o que é viver longe da palavra, da casa e da vontade de Deus. Por quê? Teimosia, emoção, deixa as coisas subirem na cabeça. Aí depois o povo todo arrependido, estava ali, perdido, sem saber o que ia fazer. Mas aí vem o Senhor e diz assim, Ele vai tirar o povo de lá. Mas o Senhor fala, versículo 5, construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Encadeiem suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. E ele termina o versículo 6 dizendo, multipliquem-se e não diminuam. Glória a Deus. Ah, Senhor, Senhor. Glória a Deus. Vamos refletir uma coisa, gente. Ouvir conselho errado, deixar com que emoções tomem conta da gente. Vamos voltar lá em Gênesis. Deus prometeu um filho para Sara e Abraão. Aí Sara teve uma ideia. Falou, já estou muito velha, não consigo. Abraão, se deita com a minha serva Agar, porque ela é nova, vai poder te dar um filho. Abraão era tão apaixonado por Sara. Tem uma parte da Bíblia que eu não entendo por que ele topou essa ideia. Mas ele topou. Ele foi. E tiveram Ismael. Sara era a mulher dele, gente. Vivia com ele. Às vezes na nossa casa, a nossa mãe, o nosso irmão, o nosso pai, o nosso marido, a nossa esposa, às vezes querendo ajudar, dá um conselho que atrapalha. Mas Deus, como está em Salmos, a misericórdia dele dura para sempre. E Deus deu um jeito de arrumar aquilo. E prometeu também para Agar que Ismael seria um homem aonde também teria uma grande nação. E cumpriu. E teve. E tem essa grande nação até hoje. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes quem está do nosso lado pode dar um conselho para a gente, uma opinião que não é o que Deus gostaria que nós fizéssemos. Patrícia, como é que eu vou saber? Conhece isso aqui? Lê isso aqui? É aqui? Procura saber qual é a palavra de Deus e vocês saberão se o conselho é certo ou errado. Mas para isso, a gente precisa ter intimidade. Samuel vinha e falava de novo com Eli. Você me chamou? O Eli dizia, não, vai dormir. Pela terceira vez, vai lá de novo. Ele pergunta, você me chamou? Ele disse, olha, se você ouvir de novo esse chamado, você diz, eis-me aqui, Senhor. Certo? Gente, Eli era o sumo sacerdote. Olha quanto tempo demorou para Eli perceber que era o Senhor. Meu Deus. Sabe por quê? Porque Eli já tinha perdido a intimidade com Deus. Sabe por quê? Porque os filhos de Eli também já tinham se corrompido.
Os filhos de Eli praticavam relações sexuais no templo. Exatamente assim como outras nações faziam, porque outras nações achavam que relação sexual era adoração aos deuses deles. E Eli permitia, chamava atenção, mas eles faziam e Eli permitia. Então a gente tem que botar uma coisinha na nossa cabeça. Muitas vezes a gente se habitua a achar que o pecado é por aquilo que fazemos, mas o pecado muitas vezes é por aquilo que não fazemos, é pelas providências que não tomamos, é pelas atitudes que não tomamos, é o pecado pela omissão. A gente não precisa concordar com o que as pessoas estão fazendo, mas simplesmente se omitir, virar as costas e dizer: o problema não é meu, é sim. Nós somos uma família. Esse mundo é de Deus. Esse mundo não jaz no inimigo, como diz a palavra, para sempre, não, porque Jesus vai voltar. E o inimigo vai ser massacrado na cabeça. Vai acabar todo esse reinadinho de michuruca do diabo aqui com a gente. Porque essa terra é terra de Deus. E nós temos que andar aqui como filhos de Deus. Então, gente, o pecado nem sempre é por ação. Muitas vezes é por omissão. Muitas vezes é por falta de posicionamento, assim como Eli teve com os filhos. Não era possível ter 3 vezes para Eli perceber que quem estava chamando Samuel era Deus. Mas ele já estava afastado. Ana foi lá, chorou, ajoelhou, se desesperou, pedindo um filho. Ele pergunta para ela se ela está bêbada. Ele era o primeiro a ajudar a Ana a conquistar o propósito dela, que era ter um filho. Glória a Deus. E ele julga ela como bêbada. Deus. Ou endemoniada, dependendo das traduções. Mas ela estava coberta, cheia do Espírito Santo. Ela estava cheia de fé. Ela estava se movendo para o propósito que ela queria com Deus. E aí, gente, é um espetáculo. Quando o nosso sonho, o nosso desejo, ele se liga com aquilo que Deus está precisando. Quando o que a gente sonha se alinha ao propósito de Deus, aí é infalível. E Ana teve o seu filho e entregou no templo. Ele virou um sacerdote, mas não era de família sacerdotal, ele jamais poderia ser um sacerdote. Mas ele foi entregue no templo, ele foi criado pelo Senhor e ele foi preparado para o propósito que Deus tinha na vida dele. E a vida dele nos trouxe e nos ajudou a chegar aqui, hoje e agora. Que todos esses grandes homens lá atrás e mulheres que viveram com Deus proporcionou que nós aqui, já pensaram nisso, gente? Coisa de 6.000 anos atrás faz com que nós estejamos aqui hoje, dia 6 de agosto de 2023. Bom, e daqui a 30 anos, o que eu e vocês estaremos fazendo hoje para o reino do Senhor? Para que daqui a 20, 30, 50 anos outras pessoas também estejam aqui se alimentando da palavra de Deus. Olha a responsabilidade que a gente tem. Porque não foram só aqueles homens que escreveram histórias e mulheres que estão aqui na Bíblia, não. Se a Bíblia não parasse, a gente não teria como lê-la. Mas a gente pode, no coração de Deus, na mão de Deus e no livro da vida de Deus, escrever o nosso nome e participar da história do reino de Deus. E chegar no céu e dizer: Pai, eu tentei. E Ele dizer: Filho, você está aprovado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bom, no verso 5, como nós lemos: construam suas casas, habitem nelas, plantem jardins, comam seus frutos, casem-se, tenham filhos, escolham mulheres para se casar,
multiplique-se, não diminuam. Exílio. Existem exílios que nós muitas vezes não entendemos porque estamos nele. E aí, por isso, eu vou fazer um passeio com vocês em Jó. Jó 1, versículo de 1 a 6, eu vou ler. Jó 1, de 6 a 12, eu vou ler para vocês rapidinho. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor habita no terceiro céu. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. E o Senhor disse: pois bem, tudo que ele possui, Satanás, a partir de agora está nas suas mãos. Apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Jó viveu o exílio, gente. Jó viveu um exílio. E o que Jó fez para viver um exílio? O Senhor diz: não há ninguém na terra como ele. Quantas vezes a gente sofre e diz assim: oh Deus, o que foi que eu fiz? Por que eu estou passando por isso? Por que eu perdi aquilo que eu tinha conquistado com tanto trabalho? Deus, por que eu estou passando por esse deserto? Por que eu estou nesse exílio? O que Jó fez, gente? Nada. Jó chamou a atenção do diabo. Sabe o que eu proponho a vocês e a mim? Vamos chamar muito a atenção do diabo. Que quanto mais a gente chamar a atenção dele, é porque mais perto de Deus nós estamos. Aleluia! Glória a Deus! Mais perto de Deus nós estamos. Se o diabo não quiser nada contigo, é porque tu está jogando o jogo dele. Toda vez eu escuto isso. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente é tentado. Ele é pai, eu sou mãe. Vocês aqui também, muitos devem ter filhos. Não há nada que machuque mais o nosso coração do que mexer com o filho da gente. Não há nada. Nós somos filhos de Deus. Não há nada que vá doer tanto no coração de Deus como o diabo querer mexer nos filhos dele. Mas o exílio para Jó também acabou. A gente vai lá em Jó 42. Oh, glória a Deus. Ele é bom demais. Sua misericórdia para sempre. 42, do 12 ao 15. E eu vou ler aqui rapidinho. O Senhor já passou por tudo que nós sabemos, ok? Eu não tenho como ler tudo isso. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que no início. No final da vida de Jó, ele que serviu de exemplo para a gente. É o que eu digo. Esses homens viveram lá e nos trouxeram até aqui. E nós hoje estamos aqui e temos a responsabilidade de levar homens e mulheres até lá, que a gente não sabe onde é. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que no início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também
Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda de Késia e a terceira de Queren Apuque. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança junto com os seus irmãos. Glória a Deus. O que vocês pensam de filhas bonitas? A beleza é transitória. Se elas eram louras, morenas, altas, magras, gordas, baixinhas, enfim. Se elas tinham olhos verdes, azuis, um nariz bonito, uma boca carnuda, que o pessoal hoje está colocando ácido hialurônico, se elas tinham cílios grandes, com certeza não é dessa beleza que a Bíblia está se referindo. Porque essa volta para o pó. A terra leva. Não é a sandália que a gente veste. Não é a roupa que a gente veste. Isso tudo é transitório. A gente perde tanto tempo. Hoje eu estava falando isso com meu marido no café da manhã. A gente perde com tanto tempo da nossa vida com o que é transitório e deixa de se preocupar com o que é eterno. Essas pessoas que estão aqui, muitas delas se preocuparam com o que é eterno. E por isso a gente tem hoje o eterno para ler. Muita gente trabalhou para Deus, escrevendo, sendo escriba. Na Babilônia, para que o povo não esquecesse da história, para o povo não esquecer da língua hebraica, muita gente trabalhou para a gente estar aqui hoje. E a gente também precisa trabalhar para que outros estejam aqui no nosso lugar no dia de amanhã, até a volta de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Porque Ele só é seu Salvador se primeiro Ele for o seu Senhor. Jesus não te salva se você não fizer dele o seu Senhor. Ele nos livrou do pecado. Amém, amém. Através do nosso arrependimento. Ele nos deu nova vida. Através do nosso coração contrito, arrependido e humilhado. Aleluia! Mas Ele só nos salva se nós ouvirmos a voz dEle. Se formos obedientes a Ele. Se conhecermos a palavra dEle. Ele só nos salva se antes disso Ele for o nosso Senhor. Amém? Amém? Então estejam aqui. Nem em igreja nenhuma querendo salvação. Estejam aqui e em qualquer igreja querendo que Jesus seja o seu Senhor. Aleluia! Porque depois dele ser o seu Senhor, Ele é o seu Salvador. Olha, Davi estava esquecido tocando o rebanho. Eu vou abrir uma aspas aqui porque eu ainda não entrei nesse estudo, eu preciso pesquisar isso. Se alguém depois quiser me ajudar e me dar a resposta, pastor, semana que vem, se eu quiser me falar. Mas eu tive uma informação que Davi não só estava lá no rebanho, tomando conta de rebanho, um filhinho esmirradinho, magrinho, pequenininho, que ninguém dava nada por ele, nem os irmãos, nem o pai, deixa Davi lá, aquele menino é chato, deixa ele pra lá, deixa ele esquecido, quando ele quiser ele vem comer, ninguém nem se preocupava se ele comia ou não. Mas eu soube que além disso, ele pastoreava ovelhas malhadas. Ovelhas malhadas, gente, não valia nada. As piores ovelhas, né, irmã? Além dele estar esquecido lá, tomando conta de rebanho, ainda cuidava de ovelha que não valia nada. Muitas vezes a gente está fazendo alguma coisa que alguém diz assim, isso não vale nada. Para que tu está fazendo isso? Tu vai chegar aonde com isso? Isso não vale nada. Sabe o que me fez chegar hoje aqui, gente? Eu tenho um quartinho. São as melhores horas do meu dia. Eu fico sentada de 6 a 10 horas por dia,
estudando a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque eu já tive, igual a Davi, pequenininha, muita gente já não deu nada por mim. Eu estava esquecida. José foi esquecido, gente. Na cisterna. Glória a Deus. É verdade. Eu fui esquecida em algum lugar. Sabe quem lembrou de Davi? Deus. Glória a Deus. Sabe quem tirou José da cisterna? Sabe quem botou ele lá? A própria família. Muitas vezes é a nossa família que nos bota na cisterna. Mas sabe quem tirou? Deus. Eu já parei na cisterna, gente. E eu não tenho vergonha de contar isso, sabe por quê? Porque eu duvido que tenha alguém aqui que nunca tenha caído na cisterna. E se você hoje está fora da cisterna, sabe quem foi que te tirou? Foi teu amigo, não. Foi teu parente, teu pai, teu irmão, teu vizinho, teu colega de trabalho. Não, gente. Foi Deus. Que eu estou aqui hoje, sabe por quê? Quem me botou aqui, descalça, com todo respeito, pelo lugar santo do Senhor, foi Deus. Mas eu disse para vocês que foi ela. E foi através dela. Porque o diabo, ele usa pessoas. Mas Deus usa também. O diabo botou José na cisterna. Mas Deus tirou. Aleluia. O diabo deixou Davi esquecido. Mas Deus levantou. Ainda fez desse menino esmirrado, que não valia nada, que cuidava de ovelha malhada, ser um homem como o coração de Deus. Que pecou feio. Pecou feio. Eu não tenho tempo para isso, mas entre Saul e Davi, Saul fez um pecadinho de nada perto de Davi. Mas sabe o que Davi fez? Se ajoelhou e se arrependeu. Sabe o que Saul fez? Foi vaidoso, orgulhoso, soberbo. E o trono de Davi durou até hoje. E Jesus veio de onde? Da tribo de Judá. Filho de Davi. Não de Saul. E olha que Saul era um homem bonito, tá? Glória a Deus. Saul, a Bíblia diz que era bonito. Corpão, mulher, bombão. Saul diz, a Bíblia diz isso. Mas Davi, que era o esmirrado, ele é que foi honrado. Amém. Então, gente, muitas vezes a gente não entende o nosso exílio, mas ele muitas vezes é necessário, como foi para Jó. Deus não se corrompe. É risco zero para ele estar com Satanás, mas não é para nós. Deus é tão bom que ele nos deu aquilo, gente, que ele mesmo não tem. Sabe o quê? A escolha. Deus deixou a gente escolher o certo e o errado. Ele não tem escolha não, gente. O caráter de Deus é imutável. E ele é bom para sempre. Enquanto eu vou falar aqui, são só 3 folhinhas. Mas eu quero que vocês vão passando, piquem essas folhinhas e cada um fique com um pedacinho de folhinha na sua mão, que o propósito vai vir disso daqui a pouquinho. O diabo serve ao propósito de Deus, gente, mas nós não podemos servir ao propósito do diabo. Deixa ele com Deus. A gente tem que ficar com Deus. Os nossos males frutificam tanto quanto os nossos bens. Então vamos fazer o bem frutificar. Não vamos fazer o mal. Não vamos. E aí então Deus vai lá em Jeremias, lá no final, e ele diz: multipliquem-se, não diminuam. Gente, quantas vezes a gente desiste de qualquer coisa que está nos dando problema? Mas Deus não desiste de nós. Ainda pede que nós, por favor, multipliquem-se. Adão e Eva perderam a plenitude.
Era tudo pronto, gente. Adão e Eva recebeu tudo de mão beijada. E meus minutinhos estão terminando já. Então eu não vou seguir com essa reflexão até o fim. Mas eu vou dar uma corridinha aqui porque tem uma coisa muito forte para dizer para vocês. Adão e Eva perderam a plenitude. Eles tiveram tudo pronto, né? Eles chegaram aqui com árvore pronta. Eu duvido que tivesse no jardim do Éden aquele caqui que a gente morde e enche a boca de cica. Tinha não? Lá era perfeito, não tinha fruta azeda, não tinha nada ruim, não tinha nem espinho. O espinho apareceu depois do pecado. Era tudo lindo lá, estava tudo pleno. E aí Deus vem e coloca Adão e Eva. Eu acredito no que está escrito na Bíblia. E a Bíblia não diz que ele nasceu neném. Até uma vez eu ouvi Cláudio Duarte dizendo que alguém perguntou para ele se Adão tinha um umbigo. Porque se ele não nasceu de um ventre, provavelmente Adão não tinha umbigo. E aí então eles recebem tudo aquilo lindo e maravilhoso de mão beijada. Na primeira tentação do pecado, eles caíram. E a gente hoje então vive essa vida porque nós somos frutos do pecado, mas podemos nascer de novo em Cristo Jesus. E eu vou finalizar com isso, não vou adiante, porque eu quero chegar no seguinte. Jesus foi o segundo Adão e ele reconstruiu. Quantas vezes as nossas tristezas, os nossos erros, a gente pensa assim: eu queria morrer. Você pode morrer agora para o seu pecado. Você pode morrer agora para tudo que você fez de errado. E agora, aceitando Jesus como seu Senhor e seu Salvador, você nasce de novo. Eu nasci de novo. E se eu nasci de novo, qualquer um de vocês pode nascer de novo. E a gente nasce de novo todos os dias. Mas a gente às vezes reclama do processo. Nossa, mas por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por isso? Olha só. Deus deu tudo pronto para Adão, de mão beijada, botou ele e Eva já grandes. Com Jesus, Deus primeiro preparou uma mulher. Preparou um ventre, que foi Maria. Preparou José para ser padrasto de Jesus aqui na terra. Deus trouxe então o segundo Adão, como a Bíblia se refere, pequeno, sem dente, sem saber andar. Ele teve que aprender a engatinhar, teve que aprender a mamar, teve que aprender a mastigar, teve que nascer dente, teve que estudar, teve que conhecer a palavra de Deus. E aí ele foi para o deserto e foi tentado pelo diabo. Assim como Adão fez. Adão caiu de primeira. Mas Jesus, por todo o processo, ele soube se defender, restaurar a nossa vida. E como está em Isaías 53, na cruz, ele levou todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Aquele que não tinha nenhum pecado, se fez pecado por cada um de nós, para que nós possamos estar com ele na glória de Deus. Jesus só chegou na cruz e nos salvou porque ele passou pelo processo. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Mas ele só venceu porque ele passou pelo processo. Então, irmãos, eu me despeço de vocês, dizendo a vocês o seguinte: eu aprendi isso, creio que Deus tenha me ensinado. Não reclamem do processo, porque é a única forma da gente chegar na salvação, de estarmos com Deus lá na eternidade, é passando pelo processo. E agora, para vocês entenderem, tem cada um aí com um papelzinho na mão? Amém. Amém? Amém? Eu tenho uma folha, dá licença, irmã, você está aí com o seu. Eu tenho uma folha desse tamanho, certo? E aí ela foi dividida, não foi? Foi. Não foi essa. A outra acabou. E ainda usaram um pedaço dessa, não foi? Eu tenho a folha inteira, nunca mais, né? Sabe por quê, gente? Porque o amor é a única coisa que quanto mais se divide,
mais se multiplica. Isso está no livro do Pequeno Príncipe. Qualquer coisa que você divida, você vai ter menos na sua mão. Mas o amor, quanto mais você dividir, mais ele vai ser multiplicado. Levem esse amor para a vida de vocês, para a casa de vocês. Não reclame de nenhum processo, que Jesus também passou por ele. E ninguém, nem você nem eu, cresce no berço. A gente tem que sair do berço para poder crescer. Glória a Deus, Senhor, muito obrigada por esses minutos. Muito obrigada, Senhor, pela tua glória sobre nós. Obrigada pela tua presença aqui, Senhor. E que a tua palavra, Pai, que o Senhor usou a minha voz e a minha boca para que o Senhor pudesse tocar nesses corações, Pai. Eu não sei, Pai, o que o Senhor deseja, qual coração o Senhor queria tocar e de que maneira, Pai. Mas eu sou apenas e quero ser para o resto da minha vida um instrumento nas tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigada por tudo, igreja. Amém.